Partiu mais um podcast na Real. Você que está aí com a gente com a missão de trazer pessoas interessantes para vocês conhecerem um pouco dessa história, se inspirar, entender um pouco de como é que funciona o mundo e as pessoas que têm muita coisa para contribuir e que retornam muitas das suas conquistas, inclusive, para a comunidade. Então, assim, hoje a gente tem uma convidada super especial, Cris Campinhos, uma empresária aqui do Espírito Santo, que eu acho que vocês vão se apaixonar em conhecer. Então, Cris, conta pra gente quem é Cris Campinhos. Então, eu sou Cristiane Campinhos, nasci aqui em Vitória, tenho 55 anos, sou solteira, sou engenheira agrônoma. Olha! Então, isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? Acha que eu sempre fui empresária, etc e tal, né? Sempre morei em Aracruz. Eu acho que naquela época todo mundo nascia aqui em Vitória, mas corria para as outras cidades, né? Vinha nascer em Vitória. Sempre morei em Aracruz e aí saí para fazer faculdade em Viçosa, né? Agronomia. Voltei, ainda trabalhei 4 anos na minha área, trabalhei na Aracruz. E depois comecei a ficar meio inquieta, queria ter uma coisa minha, né? Já trabalhei com serviço, foi comunicação visual, tive uma empresa também, acho que por volta de 10 anos ainda tive essa empresa. E nesse meio tempo, né, conhece uma coisa, conhece outra. Eu conheci a Uncle Kay, né? Hoje eu já estou com ela há quase 20 anos. Ano que vem a gente faz 20 anos. Conheci numa feira. E me apaixonei pela marca. Então, assim, uma coisa importante, né, que eu estava aqui pensando. Você tem que gostar do que faz, né? Enquanto era comunicação visual, tinha muita coisa de gráfica, desenho, arte. A gente se envolvia com exposições. Então, assim, uma coisa que eu gosto bastante. Uncle Kay, sou apaixonada, são bolsas, né? Muito colorido, é uma moda que casa muito com a gente aqui em Vitória. Sim. E aí, sempre surgindo uma coisa a mais, né? A inquietude de empresário. Aí um amigo me chamou para uma sociedade na Scala. Então a Scala também estava começando o processo de franquia, né? Hoje a Scala faz parte da Lupo, né? São marcas fortes, né? no mercado. E abre loja, fecha loja, vai para o shopping, vai para a rua, o que a gente faz. Então esse é o caminho até hoje. E aí você está com esses dois negócios hoje? Hoje eu tenho 2 lojas da Scala e uma loja da Uncle Kay. E que desafios você passou, né? Que você aprendeu com eles nessa vida de empreendedora e de varejo, né? Porque a gente fala que varejo é um desafio, né? E é uma escola. E é uma escola ao mesmo tempo. Eu acho que nervoso. Quando a gente começou, não tinha muita... o que você fazia, né? Você tinha o Sebrae, você tinha alguns cursos, né, que você poderia fazer assim muito por alto, né? Você não tinha aquele apoio que eu acho que hoje tem, né? Hoje tem consultores, mentores, hoje você tem mídias sociais, né? Você quer saber de marketing, rapidamente você tem acesso a muita coisa, né? Administração. Então a gente começou muito assim, perguntando para o outro como é que faz, como é que não faz, né? E assim, colocando a cara a tapa mesmo, né? Então, o desafio foi esse, não saber muita coisa, não ter tanta informação. Hoje a informação está muito mais jogada aí, né? E todo mundo pode pegar à vontade, pode estudar, pode ter acesso, né? Então, acho que apesar de ser uma coisa muito mais corrida, né? Então, assim, a velocidade das coisas é muito... gigante. Muda de um dia para o outro. Hoje você tem que fazer isso, amanhã você já tem que estar aparecendo em outro lugar, depois você tem que... não, agora você tem que abrir um e-commerce, depois você tem... não, já não é mais e-commerce, volta para a loja, e é isso, é aquilo. Então, a gente teve que, nesse processo, aprender bastante, né?
Quando você fala de abrir loja, fechar loja, você já quebrou alguma loja alguma vez? Já. E qual foi Eu acho que isso acontece, né? Sem Acontece dúvida. com todo mundo. E aí você pergunta para um, para outro, o que você acha? Você já fechou? O que aconteceu? E né? normalmente depois você se fortalece muito, porque você tem bons aprendizados numa dor, né? Às vezes fechar ela tem um alívio, né? E dependendo aprendizados. Alívio, Que aprendizados você construiu aí, por exemplo, desse processo? Porque a gente vê que assim, o comércio é uma área que é nervosa, que a gente fala, né? Você está todo dia matando um leão por dia para poder se manter. Você em shopping, que eu imagino que não deve ser barato, manter uma estrutura dentro de uma estrutura de shopping, né? E que a gente sabe que assim, a quantidade de lojas que fecham, a quantidade de lojas que as pessoas têm um sonho, mas a gente sabe que manter estoque, manter tudo ali, o comércio é desafiador. A legislação trabalhista para o varejo também é complexo, desafiador. As convenções coletivas, o próprio time de profissionais. Eu brinco muito que ainda a área comercial de varejo, né? Assim, o vendedor, né? Eu acho que quando a gente encontra vendedores que querem ser vendedores como profissão, que ama, que tem paixão por vender, é diferente quando muitos passam apenas como uma oportunidade até arrumar uma outra coisa, né? Isso aí que é uma coisa que eu falo muito, né? Eu tenho vendedoras de muitos anos, né? Então, a venda não é não é temporário. É um passatempo. Né? Não é um passatempo. É Alguns, sim, acham que, enquanto eu estou estudando, vou lá fazer, ficar uns 2 anos lá enquanto estou fazendo faculdade e tal. Mas isso, sim, existem vendedores profissionais. E hoje venda é tudo, né? Tudo é venda, né? Então, você vê aí em todos os lugares... se fala de venda, né? Vender, inclusive, a própria imagem, né? Para contratar, para reter. É uma profissão que move o negócio de qualquer um. Você precisa do vendedor, os clientes se apegam ao vendedor, né? Então, eu tenho vendedores de muitos anos. Na escala, principalmente. Que eu vou lá de anos, há décadas. E eu tenho vendedores que, às vezes, saem, mas querem voltar, né? Então, assim, isso é um indicativo de que eu estou fazendo alguma coisa certa, né? Com relação, pelo menos, na liderança, a equipe, né? A equipe. Mas hoje as pessoas procuram não estão dispostas a um trabalho, né? Eles querem um emprego, mas o trabalho tem que ser feito, né? Isso é um desafio. E quando você fechou essa loja, como foi para você? Tanto não só o aprendizado, mas a sensação, a experiência de fechar algo. A gente fica muito apegado, né? Então, às vezes, até passa um pouquinho do tempo da hora de você... A hora certa de fazer a virada, né? A hora certa de fechar, né? Então, assim, não se apeguem, né? Então, uma dica, ele falou, falar ali para a câmera, uma dica. Não se apeguem tanto, né? Que é um sonho, então, né? assim, pense bem com a cabeça, né? A gente começa a pensar com o coração, né? Você falou de uma coisa, não se apegue. Eu lembrei de um livro, não lembro o nome dele, mas tem uma frase de que muitas vezes a gente demora a decidir porque a gente está apegado ao que foi e esquece de olhar o que vai ser. E se você olhar com a frieza do que vai ser, você desapega mais rápido. Sim. De decisões, né? E aí são todas, do negócio, das relações, do trabalho, de um processo, do que for. E você falou, me lembrou isso. É porque é um sonho, né? Por vezes a pessoa botou todo o dinheiro dela, toda a vida dela estava ali dentro. Você fez né? Você fez uma obra, você curtiu aquilo, né? Você trabalhou por aquilo, né? E às vezes não é só um problema seu, né? Sim. Então, assim, você tem muita coisa envolvida, né? Sim. Onde você está, a localização, qual a marca, qual... Uma pandemia que chega. Quando você abriu... Nossa, pandemia, então, foi bem difícil. Então, assim, na pandemia eu até mudei uma loja de endereço, né? Então, assim, tomei uma decisão rápida, graças a Deus. Então, isso... Que vai aprendendo, vai começando a ficar... Porque você vai à pandemia, todo mundo se viu, assim, em 3 dias, fechou. Tudo fechou. Fechou. E agora? Você faz o quê? Você, não. Então tá, vamos lá, vamos limpar a geladeira e tal, que semana que vem a gente volta.
E como que é? Porque assim, Voltamos Não voltando. 4 meses depois. como é que é a experiência de ter uma loja? Porque as suas são franqueadas, né? São. Então você rege de alguma forma também algumas regras com o seu franqueador, né? Eu vi muito varejo, lojas que o próprio dono, grupos empresariais, familiares. Mas quando você está atrelado a uma marca, que aí tem um direcionamento nacional às vezes, né? Como que foi essa experiência de... Você teve que seguir 100% as regras de uma franquia, de uma marca? Num período Eles tão desafiador. você teve condições de realinhar isso? Porque, assim, o compromisso da marca é uma coisa, mas com o shopping é você que está E assumindo. aqui tem a né? realidade dizem- local, né? Na época da pandemia. Na época da pandemia, então, a gente já tinha, né, a gente pegou uma época, foi março, a gente já tinha uma coleção comprada, Esse né? estoque, Então, nossa. na escala, eu ainda recebia mercadoria, né, alguma parte, né, a gente acabou, né, a marca foi solidária também, foi brecando aquilo, né? Uncle K também, a gente começou a jogar as entregas mais para frente, né? Então, você prejudica o fornecedor também, né? É uma cadeia toda. Né? É uma cadeia toda, né? Então, e a gente teve que, assim, como vender agora com loja fechada, né? A gente teve que aprender muita coisa. O e-commerce pertence à marca, não pertence a gente, né? São várias sim. lojas franqueadas e o e-commerce, o site, né? Que em algumas vezes não estava tão estruturado também, mas não pertence a gente. A gente não pode vender através do site deles, né? Então, assim, como vender? Aí já existiu o Instagram, você começa o quê? As lives! As lives! Começa a fazer live, e aí a gente começou a fazer uma live, assim, meio pelos stories. Eu falei, gente, como que a gente... vamos fazendo filminho nos stories, postando, vendendo, tal, e aí a pessoa vai olhando ali, vai comprando, não sei. Aí surgiu live. Como que a gente faz live? Não sei, né? A primeira live que eu fiz, não coloquei, ela demorou 7 horas. Para acontecer, ela durou 7 horas. Ela durou 7 horas. Você manteve o link e que doideira, porque caiu. Você foi vendendo ali? E conseguiu ter resultado? Sim. Que massa. 7 horas, as nossas lives. E o que acontecia? A gente não podia ficar muito tempo. Você tinha só 1 hora para fazer live. Tinha umas lives que caíam. Que cai, o link Aí caía. você voltava. Caía, voltava. E tinha público. E o público Tinha. ficava lá. É porque Sim. tem uma fidelidade à marca, você tem uma história. Então, você tem um público também que estava comprando com você, por exemplo, não qualquer 20 anos. Tem gente que gosta e vai estar ali também, né? Cada vez a gente foi aprimorando mais, né, esse processo de como fazer live, como naquela hora ali, loja aberta, loja fechada. No começo era só com loja fechada, depois a gente começou a fazer, não, vamos fazer no sábado, vamos fazer no feriado, mas deixa a loja aberta e quem quiser entrar, entra também. E é muito engraçado que a gente tá falando aqui de fechar loja, de dores, né? E a gente, antes de começar o podcast, a gente tava fazendo um briefing e você comentou, né? As pessoas veem, às vezes, só o glamour, né? Isso. E o que tá por trás, porque aquelas 7 horas de live deve ter dado um trabalho antes, durante e depois que ninguém vê, né? A gente só vê a parte bonita lá, né? Fala, você é dona de loja, né? Que legal, loja de moda, né? Acha que você tá ali, né? Uma maravilha, né? Mas eu, assim, muitas das vezes eu não consigo nem estar muito tempo dentro da loja. Você tem muita coisa por trás, né? Então, assim, hoje em dia pensar em marketing, por exemplo, é muito complicado. Você tem Instagram, depois passa para o outro, depois passa para o outro, você faz, você pede para alguém fazer, mas você tem que dar o briefing, você tem que... Daqui a pouco outra ferramenta entra, né? Entra outra coisa, você tem que criar evento, você tem que trazer gente, você tem que... Agora vai ser pelo... cria catálogo digital, cria não sei o quê E como tem um back-office grande. E como é que você encaixou tudo isso, os seus projetos sociais junto, assim? O porquê dessa... eu faço, assim, o que eu faço voluntariamente, né? Eu organizo a Remada Rosa. Então, a Remada Rosa já está no 9º ano. A gente teve uma interrupção de 1 ano só, então já tem 10 anos que ela acontece. Por que eu comecei? Eu remava de stand-up, né? Era um hobby.
E a gente começou a ver em alguns lugares, né, que o remo era bom para as pessoas que estavam em recuperação do câncer de mama. Então, o movimento da remada, né, ele era um movimento que melhorava essa recuperação, né? Então, e também depois, né, para as mulheres Sim. que já estavam até curadas, né? E aí eu comecei a ver, mas quem que pode apoiar a gente, o que tem aqui em Vitória, né? E aí já conheci a FEC, comecei a entrar em contato com eles, né? Com a diretoria, quem seria responsável pelos eventos, porque já aconteciam. Corrida rosa, uma caminhada de bicicleta, né? Sim. Rosa. Falei assim, por que não uma remada rosa também, né? E algumas vezes eu fui procurada até por pessoas que queriam fazer uma ação comercial disso. Eu falei, não, isso é voluntário, isso não é comercial, não estou aqui para ganhar dinheiro, porque acontecem outras Sim. remadas pelo Brasil em que se vende camiseta, né? Sim. Faz uma inscrição. Sim. E aí a gente se associou à FEC. Então, o que isso trouxe de vantagem? Você está junto com uma instituição que É muito sério. estuda, né, que está há muitos anos, né, aqui e que tem todas as ações sociais voltadas para o câncer, não só câncer de mama, né? E eles têm essa venda de camiseta, onde todo o valor da camiseta é revertido para as ações, porque a camiseta é patrocinada. Então, alguém já bancou essa camiseta, né? Os patrocinadores já bancaram essa camiseta. Então, que a gente teve essa ideia. Então, compre a camiseta e participe da remada. E você rema junto? Remo. Remo junto. Remo junto. Hoje, né, assim, o stand-up não é que perdeu a força, mas a canoa havaiana entrou muito forte, né? Uma coisa mais de equipe, né? Entrou muito forte, é um esporte que cresce muito, principalmente aqui no estado, né? É bem propício, né, para isso. Então, eu tenho, assim, contato com praticamente todos os clubes, sempre fui muito envolvida com todos, né? Então a gente consegue trazer bastante gente para a remada e ela é bem... Além do bem que você faz para o outro com essa ação, que bem te faz esse processo? Como que isso te traz em termos de sentimento? Como é que fica de realização? Tem um sentimento de realização mesmo. Eu me sinto agradecida no final, né? Então, assim... Você agradece e sente agradecida. Exatamente. Agradece fazendo pro outro e sente agradecida. Me sinto agradecida. Deu tudo certo, que ótimo, né? Então, assim, a diretoria da FEC adora o evento, então estão sempre presentes. A gente consegue alguns patrocínios, então as pessoas querem participar também, acham um evento que, assim, agregador. Sim. Né? Porque hoje você vê, assim, eventos de canoa, geralmente são competições, né? Então, não uma remada onde todos os clubes participam, todas as pessoas, todas as idades, etc., pode participar, né? E o que a gente estava conversando com a Mônica, né? O que a gente fez há uns 5 anos atrás. A Scala tem uma hashtag Eu Me Permito, foi lançada na época do Outubro Rosa. Então, algumas lojas fizeram ações pelo Brasil. E como eu já tinha esse contato com a FEC, né, eles têm algumas mulheres que eles atendem, que são as mulheres que já estão em tratamento ou que já foram tratadas, elas têm tipo uns encontros, né, tem algumas mulheres. E aí o que a gente pensou? Por que não fotografar essas mulheres? Entrei em contato com o shopping, com um local que imprime as fotos, com a Mônica. Então, assim, foi tudo meio voluntário também, né? Ou custo muito baixo. E a gente fez umas sessões de fotos com essas mulheres. Foi no shopping, inclusive foi exposto. Foi exposto. As fotos delas, eu tem 1 ou 2 anos atrás? Não, foi ano passado? Tem uns 4, 5 anos. Porque parece tão recente, eu lembro dessa ação. Eu tinha uma foto, tinha eu estava em tratamento, também, na né? época eu estava e uma minha estava. Né? Então, eu achei lindo esse processo. Que bom. Foi lindo. A gente convidou pessoas que, né, que tinham algum nome também né, no meio, né, que a gente
foram mães com filhas, né? Então, assim, só mulheres vestindo algumas roupas da Scala, né? Então a gente juntou Scala com foto, com a FEC, com shopping, né? Então a gente conseguiu juntar bastante gente. E a Mônica ainda ficou durante uma semana num estúdio. A gente montou um estúdiozinho no shopping, o shopping cedeu uma loja pra gente, fez um estúdiozinho, ainda tirando fotos de outras mulheres, que a gente expôs no final, né? A gente fez uma abertura da exposição e um fechamento. Legal, viu? Acho que essa vale repetir. Vale sim. Legal. Conta com a gente, se precisar. Se precisar. E como é que tudo isso, coabitar loja, coabitar ações sociais... Que dá trabalho, tá? Ainda mais você trabalho. vai buscando os apoios, né? Até porque eu via isso que eu falava. Eu vi que você foi garimpando ali, né? Um outro pega aqui, puxa ali. Como é que é fazer tudo isso, sendo que você tem sua vida, você tem as lojas, você tem funcionários, você tem back-office para cuidar, né? Você falando nisso, você tem os sócios, não tem? Como é que é isso? Você tem quem te ajude? Não, hoje eu não tenho sócios. Então é você com você mesma. Eu comigo mesma. E seu time. Empresária solo. Solo. Bom, eu tenho uma equipe, tá estruturada, é uma equipe super comprometida. Que então, coisa isso boa, assim, gente. Né, eu acho que eu gosto delas, elas gostam de mim. Elas e ele, né? Eu tenho um homem também na Uncle K. É uma equipe que está comprometida, gosta também das marcas, né? Então, isso é importante, né? Como eu falei, quando você escolhe alguma coisa, tem que gostar daquilo que você, né? Você tem que usar, né? O que você está vendendo, né? Todos gostam muito. Então, assim, sempre dispostos, né? Então, a gente sente que eu posso deixar isso na mão deles, né? Até os próprios elogios de clientes, né? Então, a gente sente que eles estão fazendo a coisa certa, né? Porque eu não consigo estar em 3 lugares e não consigo estar por muito tempo. Não consegue estar em todos os lugares nem por muito tempo. Então, confiar na equipe, né? E confiar. ter uma equipe que você possa confiar, né? Confiar. É uma confiança mútua, né? Isso. E isso faz muita diferença, porque imagina se você não tivesse como contar com o time, tivesse que tentar ser onipresente. Falar, não, você tem que abrir, tem que fechar a loja. Ó, que eu doideira. nunca abri, nunca fechei a loja. Raramente, né? Dá algum problema, tô preso Que na empresária madura, hein? Madura na gestão e no emocional, né? Porque normalmente é aquele ditado, o olho do dono que engorda o gado, Esse né? podcast tinha Nem que ir para sempre outros assim. estados, tomara, porque eu conheço empresários que até hoje não vivem, porque tem Sem que abrir e fechar a tem que loja. abrir a loja, fechar a loja e passa o dia monitorando tudo que está acontecendo na loja por câmera, porque não confia. O quanto que o confiar é aprisionamento, né? Porque você não teria vida. Eu não tenho tempo para olhar a câmera. Eu já falei com eles. Eu falei assim, olha, a câmera tá aqui, mas eu não vou ficar vigiando vocês, não. Né? Não tenho tempo para isso. É outra vida, né? Porque São senão você não teria escolhas, vida. né? Senão você não teria como viver, né? Então eu acho que eu fui criando isso desde o início, né? Dando você dá a chave, né? Todos eles têm chave, então não tem esse problema, não. Só tem que ficar lá esperando, a pessoa da chave não chegou ainda, não sei o quê. Não, todos têm chave, todos sabem abrir, todos sabem fazer tudo. Confiança todos mesmo. sabem fazer tudo, então... Mas esse não é um comportamento muito comum no seu segmento. Você concorda? Sim. Não eu acho que é um comportamento muito mais maduro, executivo, visionário, porque não é a prática do mercado. Não é que eu esteja totalmente longe também da loja, né? Você Sim, passa, óbvio. né? Ou você passa todo dia, ou você passa 3 vezes por semana, ou você tem que gravar algum... E você acompanha os alguma números, coisa, né? Então, né? os números também dizem muito, né? Hoje está muito fácil, né? Porque é instantâneo, né? Todos os sistemas, controles hoje que você tem é instantâneo, né? Então, o que está acontecendo na loja você tá vendo através dos números. Mas né? o que a Jaciara está trazendo é que mesmo a empresa sendo madura em gestão, controle, números e informações suficiente para você ter a paz de espírito de passar menos vezes, de assumir outros projetos, seja pessoais ou filantrópicos, como você acabou de falar de 2 grandes projetos e que a gente sabe que dá trabalho, mesmo com toda a tecnologia a favor e os dados na mão, emocionalmente as pessoas às vezes têm necessidade de estar lá. Ainda hoje. De olhar e ficar vigiando o colaborador. E às vezes gerando até um ambiente hostil e não saudável, ao ponto desse colaborador
tem menos comprometimento. Porque quando eu digo para você que eu confio em você, você não quer trair minha confiança. Você tem uma responsabilidade. Algumas pessoas, assim, algumas lojas ainda gostam de ser atendidas pelo dono da loja, né? Eu acho que hoje é meio difícil, porque as pessoas não têm só uma loja, né? Muitas das pessoas têm 2, 3 lojas, né? Ou seja, de ramos diferentes. Sim. Ou você tem uma loja e você tem um outro negócio, né? Ou você tem um emprego, né? Então, hoje você não faz uma coisa só, né? Então, você passando, você indo em alguma loja, você não vai ver sempre o dono lá dentro. Mas, às vezes, o dono assume uma função dentro da loja, né? Então, aí sim, ele vai estar lá, né? Mas aí fica um pouquinho escravo, né? Então... Fica muito, né? Não dá. Muito. Eu conheço gente que funcionário fica ali, ó, na porta, esperando, porque tem que alguém ir lá abrir, porque não tem. E aí, normalmente, só essa pessoa que abre, já fui dar muito treinamento no passado, eu morava em outro estado, onde para chegar, a gente chegava, ficava na porta esperando, porque alguém ia surgir para abrir a loja, né? De que para fechar. Então, assim, não é um comportamento muito comum no varejo, infelizmente. Aí eu falo por ter vivido e ter tido lojas e tudo, e saber que não é um comportamento. E o quanto que isso é bacana, tem muito a ver com você, a forma como você é, né? E tem o quanto que isso também não contribui e é decisivo para a equipe que você tem. Isso. Né? Porque aí eles você acaba atraindo também, né? Eles sabem que eles têm que ser mais proativos, né? Sim, mais dono do negócio para você. Tem que entender de tudo, né? Na hora que você falar, olha aí, já consegue, entra no sistema, faz isso, faz aquilo, né? Faz essa questão toda burocrática também por trás, não é? Venda não é só e toda chegar a equipe e vender. É variável? Não. Todos eles ganham sobre variável? Produtividade? Também. Tem o fixo e o variável. Né? Então, isso é uma das coisas também que atrai um pouco, né? Não ser só variável. Você sabe que eu conheci um empresário muitos anos atrás. Para ele, quando um vendedor... Ele tinha política com fixo e variável, mas quando aquele variável, dependendo da venda e do resultado, foi muito grande, a comissão acaba sendo maior também. Ele se incomodava por pagar uma comissão mais alta. Eu falo, não, eu quero pagar muito para vocês, hein? Não é? Se eu só paguei é porque vendeu. Não é? Eu quero pagar muito. Mas isso ainda a gente ainda encontra isso em vários segmentos. De que a comissão, botar teto para comissão. E aí falar assim, não, tá ganhando ganhar demais, mexe na política. Aí você fala assim, cara, se tá vendendo, se o cara tá ganhando bem, é porque tá vendendo. Você fez uma conta que aquilo ali dá certo, né? Quanto mais. Né? Então, aquilo ali dá certo, a conta tá certa, né? A não ser que você tenha feito a conta errada. Né? Isso aí fez errado, ajusta, mas não ajusta porque alguém tá ganhando muito. Ajusta porque realmente tá desequilibrado, mas não vai ficar toda hora alterando. Até porque, assim, é uma forma da pessoa também ter retorno de um esforço. Porque eu falo que, assim, trabalhar em varejo não é simples. A pessoa ficar horas em pé, a pessoa ficar com atendimento, atender ao público é cada vez mais desafiador, porque o seu cliente de 20 anos atrás não é mais o cliente de hoje. Tem aquele que quer ser atendido, que quer que fique em volta, tem aquele que não quer que ninguém encoste, quer paz para poder olhar. Você tem que aprender a lidar com as pessoas estão cada dia mais reativas, então às vezes do nada tem quem entra de bom humor, tem quem entra soltando os cachorros por nada. Eu sou super, assim, eu acho extremamente desafiador e eu sou extremamente respeitosa com quem atende, porque eu acho que lidar com o público... Respira. Não é? Vai lá e... tenta contornar, né? Não que tá. Porque tem hora que você fala assim, cara, quem lida com atendimento... Você não tem mais fidelidade hoje, né? Então, assim, não, eu só compro nessa loja. Não, eu gosto só dessa marca. Hoje não tem fidelidade. O que te oferece... oportunidade, custo-benefício. E quem tá no varejo tá ali, ó, sábado, domingo, por vezes. É um mercado que não para praticamente. São poucos feriados que, de fato, você para a operação. Né? Então eu falo assim, cara, eu tenho super respeito porque eu acho que não é um dos segmentos que eu acho um dos mais desafiadores, porque é muita variável. É uma luta cada dia. Não é, não. Cada dia você tem. Cada dia uma coisa, cada dia inventa um imposto, agora não sei o quê, e agora é isso, agora
agora é lei fazer isso, é lei fazer aquilo, controla desse jeito, controla do outro. Aí você tem, no seu caso, A lei de proteção de franqueadora, dados shopping, agora, né? Contador, shopping, regra para sei tudo. lá mais quem, consultor, social media. A lei de proteção de dados agora também entrou pro varejo. LGPD. Tem uma coisa de saúde também. Então, assim, parece que é tudo para você, né? Tirar cada vez mais. Empreender tá cada vez mais difícil, né? Ainda mais quando você começa e quando você chega num certo grau de maturidade, você tem outros desafios, porque tem novos entrantes. Você tem que manter um ritmo daquilo que você já conquistou até o momento, tem uma carteira de cliente que às vezes já é mais fiel em alguns momentos. Mas você tem que estar sempre buscando gente nova. Eu ia te fazer uma pergunta, Cris. Como que você administra isso tudo? Você consegue tempo para você? Consigo. Consigo. Eu me dou os finais de semana. Então, eu não trabalho. Sábado e domingo... não são dias que eu obrigatoriamente... mesmo o shopping funcionando? Mesmo o shopping funcionando, eu não tenho que estar lá no shopping, né? Não tenho que estar na loja, assim como toda... Então, final de semana, às vezes é uma viagem. Meu pai mora em Aracruz, às vezes eu vou passar o final de semana lá. Tem as remadas, né? E você consegue se dar e não ficar conectado, pensando lá como é que tá o movimento na loja? Maioria das vezes, sim. Dou uma controladinha, assim, né? De leve, né? Né? Às vezes tem um sábado que você nervoso, tem que ir, né, gente? Às vezes tem um sábado, você tem que ir, você vai acompanhando e tal, né? É alguma data, né? Específico, ou alguém que está com a equipe desfalcada, né? Domingo eu procuro, assim, da parte da tarde, dar uma organizada na semana, né? Contas a pagar, dar uma pensada, o que eu tenho essa semana, dar uma organizada na agenda no domingo. Sabe que meus domingos de final de dia, normalmente eu organizo minha semana, parece que eu começo a semana leve, mesmo que eu tenha deixado organizada na sexta. Mas no domingo eu dou uma olhadinha na minha agenda. Não, eu sou o ser humano da sexta, eu preciso encerrar a sexta com tudo organizado. Só na segunda às 8 da manhã. Mas domingo é um dia que você não tem mensagem toda hora. Você não tem telefone. Todo mundo dormindo à tarde. Assim, as lojas estão praticamente fechadas. Eu tenho 2 de rua, estão fechadas, eu só tenho uma no shopping. Então, domingo, você consegue sentar e render, né? Então, fico ali, né? Coloco, vou lá, faço o almoço, vejo um filminho, tá? Agora vou trabalhar e... Legal. Né? Pode ir à praia e tal, mas dá tempo de eu fazer essa... É um dia longo. Domingo é o dia mais longo que eu acho. Por quê? Não sei. O meu final de semana seria sexta e sábado. O domingo eu já entraria em ritmo. É muito doido, assim. Meu domingo eu acho o dia mais longo. É mesmo? Que doideira. Não. E, Cris, quando você pensa, e o que você gostaria de deixar, para quem está te ouvindo, que empreende, que de alguma forma está num segmento como você de varejo, que é um segmento que sofreu de forma muito direta, né? Todos os impactos de uma pós-pandemia, que ainda tem empresas que eu sei que ainda estão se recuperando, ainda não chegaram. As coisas ainda estão acontecendo, ainda tem ainda um resquício, né? De lá, comportamento das pessoas, né? Contratação de funcionário, hoje é muito diferente de antes da pandemia, né? Então, a gente tem visto até algumas reportagens aí, né? Por que está tão difícil, né? De se contratar novos funcionários, não só no varejo, acho que todos os segmentos, né? Mas o que você gostaria de deixar? Quem está ouvindo a gente, que de alguma forma às vezes pensa em empreender, ou que está ali no batidão, no empreendimento, e está naquela coisa do fecha ou não fecha, o que eu faço para meu negócio alavancar, o que você, com toda a tua história, quer deixar para quem está te ouvindo? Aí pode... Posso falar, né? Fica à vontade. Hoje a gente tem muito mais recursos na hora que você vai abrir uma empresa, né? Então você tem desde Sebrae até consultores independentes, né? Que pode te ajudar em todos os passos da sua empresa, né? Você tem que gostar, né? Gostar muito do que você vai
começar a fazer. Então, às vezes é uma coisa assim, não, mas isso aqui dá dinheiro, né? Eu falei, mas se você não gostar, aquilo ali não vai dar dinheiro, né? Aquilo ali vai se tornar um fardo, né? Então, gostar do que você está fazendo, se é comércio, você tem que gostar daquela marca, tem que gostar, né, do que você está vendendo, você tem que usar, né? Então... Ela está toda de escala. Toda de escala. E a bolsa? Eu coloquei bolsa, sapato. Então, acho que é isso. Gostar, se apaixonar por alguma coisa, né, que você vai seguir durante alguns anos. Não é temporário, né? Você não vai abrir um negócio para que aquilo feche, né? Verdade. Então... E ainda para que seja tempo que dure e que dê lucro, né? Que dê lucro. Isso. Você está sempre atrás de um objetivo, né? Nem tudo são flores, né? Nesse meio tempo acontecem muitas coisas, como acontece pandemia, troca de governo, mudança de moeda, prender a poupança e por aí vai, né? Juros, etc. Por aí vai, sempre vai acontecer, né? A gente não está num país totalmente estável, né? E hoje tem muitos recursos para você saber, né? Muitas pesquisas, muita coisa que você pode consultar sozinho antes de se enveredar aí por esse caminho. Eu sempre falo que assim, as pessoas às vezes comentam muito, ficam incentivando muito, tem que ser empreendedor, tem que ser empreendedor. Eu sempre falo que a atitude empreendedora não necessariamente é ser empreendedor. Porque para ser empreendedor, você tem uma dose de doideira na mente, tem que ser um pouco doido. Porque num país que a gente vive, destinar os teus recursos, tua energia e, por vezes, todas as suas reservas para fazer um negócio, para gerar emprego, não é uma tarefa fácil. E nem todo mundo está disposto a passar o sal e a pagar o preço de um caminhar que uma empresa, assim como um filho, como qualquer ser vivo, ele vai precisar de tempo de maturação. Não começa... Assim, as pessoas às vezes empreendem e pegam todo o seu FGTS, montam uma empresa de uma coisa que ela não sabe o que é, não sabe por que fazer, e até o próprio Sebrae fala, né, que você deve montar negócios que tenham a ver com você e que você conheça, porque a chance de você quebrar é menor, né, e entender que tem um tempo de maturação. Então, eu falo que assim, empreender é um ato de coragem, é um ato de muita coragem, porque não é todo dia. Funcionário dorme, porque ele sabe que o salário dele está ali. A gente nem sempre dorme, porque a gente tem o salário dos outros e a gente, se não fechar essa conta, o nosso não entra, porque tem que pagar o de alguém, né? Então, parabéns pela coragem de ser empreendedora nesse país. E segurar as pontas na pandemia, né? Em 20 e se anos. reinventar, né? Porque isso é admirável, a gente se reinventar numa geração que é a nossa, que não foi tão tecnológica, que não está aí com todos os domínios dessas ferramentas novas que todo dia aparecem. E ir para o Instagram, fazer uma live, quando você fala de uma loja de uma menina de 20 anos que nasceu com o dedinho na ferramenta. Mas a nossa geração é diferente. E ter essa coragem, a cara é coragem. Teve que então, parabéns pela colocar coragem. a cara no vídeo. Aí, como é que você faz? Tem gente que não faz até hoje, né? Eu falei, gente, mas eu tenho que fazer o quê para esse povo chegar até aqui? Eu tô com a minha loja com estoque lá dentro. Tem que chamar. Tem um estoque ali, tem uma conta para pagar que é grande, né? Tem que chamar, tem que entregar, fui fazer, né, responder. Entregadora, vendedora, fui fazer de tudo, né? Até um dia que eu falei, gente, não consigo mais fazer sozinha, agora volta para trabalhar. Chega, já estão muito tempo de casa já, pode voltar. É isso aí. Parabéns. Parabéns, Cris. Parabéns pela ação também de retribuir para a sociedade, né, o seu tempo, o seu resultado. Eu acho que isso é um... A gente não precisa chegar a grandes conquistas para começar desde imediato, entregar alguma coisa. Uma coisa, né, que a gente está fazendo também para tentar unir os lojistas, né? A gente tem no shopping hoje a gente tem uma associação de lojistas organizada, né? A gente está organizando também uma associação de lojistas na Praia do Canto, né? Então faço parte da comissão de lojistas. A gente está sempre buscando eventos, facilidades para os lojistas, né? Buscando que eles se unam. Hoje são mais de 500 negócios na Praia do Canto. Então é como se fosse um shopping a céu aberto, talvez até maior do que o próprio shopping, né? Em número de lojas, né? Então esse é um outro projeto que a gente tem de
de fazer a Praia do Canto ser bem... Ainda coordena associações. Haja tempo, hein? Haja tempo, nossa senhora. Cada vez que a gente começa a conversar com um, vai tempo. Parabéns, obrigada por ter vindo aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Eu agradeço. Eu espero que você que está vendo o podcast se inspire na história da Cris e que leve alguns recados como coragem, escolher bem escolhido o que quer fazer, com quem quer fazer, como quer fazer. Se arriscar, não ter medo do novo, né? Botar a cara para bater, né, Cris? É verdade. Mas adorei. Obrigada. Obrigada. Bye, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.